Ok, recording in progress. E nas nuvens. Ok. Então, bom dia a todos. Bem-vindos, bem-vindas. É como aula, no mesmo tempo, como falamos, é como módulo especiais. Quer dizer, não é uma aula com tantas aulas que temos costume de fazer. São 3 momentos que vamos partilhar, que vamos tentar de trabalhar esse assunto, o que é muito pouco, porque são 3 horas, pelo menos. Mas é um assunto, pelo menos, que é bom porque é algo de prático, é algo que vai necessitar que sejamos atentos à nossa vida prática. Então, é um pouco isso. Este assunto que é espiritualidade e sensibilidade não é forçamente ligado primeiro a uma questão de libertação ou de exorcismo, não. É um assunto, quer dizer, humana, antropológica. É por isso que, do lado da epistemologia, quer dizer, o caráter científico do que vamos fazer, o que vou falar com você, é uma sorte de transdisciplinaridade. É algo que se encontra entre várias disciplinas e atravessa várias disciplinas. Então, tem a teologia um pouco dentro, vai ter a psicologia um pouco, vai ser a psicanálise dentro, vamos ter a antropologia filosófica dentro, vamos ter a ética, vamos ter várias coisas que vão sair nesse assunto, que como encontro de várias disciplinas e também que vai atravessar várias disciplinas. Então, significa que, concretamente, que é um assunto que é em trabalho, é algo que estamos ainda pesquisando, trabalhando. E é bom que já nós partilhamos juntos isso, que vamos discutir sobre isso, porque isso vai nos ajudar a pesquisar mais e a procurar mais. Nenhum conhecimento é a parede de casa. Nenhum conhecimento é a parede de casa. E todo conhecimento tem algo que ainda precisa cavar, trabalhar e descobrir. E nesse sentido que eu, quer dizer, me permitiu de discutir sobre esse assunto, a espiritualidade e a sensibilidade, que é um assunto delicado, delicado no sentido que toca no homem enquanto antropo, quer dizer, enquanto ser humano, algo que é muito importante, que é a vida espiritual dele e também a vida do psique, quer dizer, psicológico dele. E esse fato que toca o homem na vivência psicológica, na vivência espiritual dele, significa que é algo de muito importante, mas também que é delicado. Delicado porque pode ter erros que vão fazer que alguém vai fazer algo que não é certo e tudo isso, por causa justamente ou pode entender mal ou não entender bem algo. É por isso que eu falo, é delicado um assunto que é bem delicado. E, essas partes, quer dizer, já da epistemologia que acabei de apresentar aqui, quer dizer, o caráter do que vamos fazer, científico do que vamos fazer, é algo que, quer dizer, ainda precisa ser trabalhado. Vamos ainda trabalhar, vamos ainda descobrir, vamos ainda cavar, vamos ainda estar como criança buscando, pesquisando. E a nossa pesquisa é justamente isso, é que vamos interrogar, ver pessoas, entender pessoas, tentar de compreender e tudo isso para continuar a trabalhar. Ok, como bibliografia, quer dizer, os livros, as coisas, as bases de reflexões que eu tenho para fazer isso, tenho coisas sobre a psiquiatria, vou mostrar para você aqui uma autora, ela é brasileira.
o nome dela é Ana Beatriz Barbosa Silva, que é psiquiatra. O título do livro que eu uso aqui é Corações Descontrolados. Isso é um assunto, mas não é só isso. A foto dela, se você não conhece, pode descobrir. Tem isso, e uso também um livro de Levis muito antigo, que se chama As Táticas do Diabo, que é mais em português a tradução é Caderno de um Aprendiz Tentador, tem outras também que tem outro título, no mesmo livro, outro título, Cartas de um Aprendiz Tentador. Também uso isso. E uso um livro aqui. Aqui eu apresentei para vocês ele de Carlos Levis, Tática do Diabo, que acabei de falar em português como Aprendiz Tentador, Caderno de um Aprendiz Tentador, ou Carta de um Aprendiz Tentador. Tem um livro também que é conhecido, best-seller americano, mas acho ele mais coreano. O título é Mais Esperto que o Diabo. Vamos ver o título. Talvez dar um pouco de explicação. Tem um livro assim que é uma coletânea de exorcista mundial. O título é O Desafio Atual sobre Tem que botar os ataques demoníacos. É verdade que eu tiro esse comportamento. Já botaram. Só um minutinho. Acho que José tem que fechar o áudio. Primeiro, isso. O assunto não é primeiro ligado ao exorcismo. Justamente o trabalho a fazer isso. De não misturar para que as pessoas tenham medo. Não é isso primeiro. O assunto é antropológico, o assunto é humano, plenamente humano. E, além disso, tem um pouco de experiência de acompanhamento, em pouco tempo, não sei pouco tempo ou não, mas tem um pouco mais de experiência de acompanhamento das pessoas em dificuldades. E tudo isso, então, vamos sair, tentar de trabalhar esse assunto. Então, você tem como uma bibliografia, pode escrever ela e enviar se você querem, pode colocar ela e enviar se você querem para ler. A questão é que tem muitos livros que não são traduzidos ainda, mas o que são traduzidos eu posso escrever e passar para você pesquisar. Justamente o que é interessante é isso, na pesquisa vamos usar vários livros e dentro disso tirar o que nós queremos, o que vamos trabalhar. Então, espiritualidade e espiritualidade e a sensibilidade. Fundamentos, primeiro, disto, fundamentos quer dizer antropológicos ou filosóficos. Onde tiramos isso? Como assim vou falar de espiritualidade? Como vou falar de sensibilidade? Onde eu tiro isso? Onde vem onde isso? Então, a primeira coisa é bom que nós, seres humanos, como antropos, como humanos, somos criaturas vivos. É isso que é a base de tudo o que vamos discutir. E a nossa vida é uma vida que é uma vida humana, no sentido humana espiritual, quer dizer isso. Vou tirar aqui já para logo não fazer confusão. Quando eu falo de espiritual, não estou falando da vida espiritual com Deus, ou com os santos, ou com a religião, não. Estou falando do espiritual humano, porque justamente o mais importante é isso. Somos criaturas espirituais, quer dizer, criaturas que têm algo um pouco mais que as plantas, os animais. É essa coisa que é um pouco mais, o que é propriamente humano, é exatamente meu espírito. Então, meu espírito é o quê? Minha alma? Não. Meu espírito não é minha alma.
Meu espírito é a maneira que minha alma está vivendo. Tem uma alma humana, que dizer uma alma espiritual. Tem almas que não são espirituais. Por exemplo, a alma da flor, da planta, a alma do cachorro, não são espirituais. Quer dizer, a alma, aqui você entende o que significa agora? A alma é o princípio de vida, o que faz viver, o que dá movimento às coisas, porque a vida é movimento. Aristóteles vai falar da alma como anima. A palavra alma em grego significa anima, quer dizer algo de animado, o que anima, o que dá vida. Então, essa coisa que dá vida é particular para um ser humano, do fato que ele é humano. Então, quer dizer, é espiritual. Então, não é bom confundir a alma e o espírito. Estamos falando de maneira antropológica, estamos falando de maneira filosófica, estamos falando de maneira humana. Às vezes, a psicologia também vai falar de psique. O psique quer dizer uma parte do espírito humano, sim. O espírito quer dizer algo que não se toca, é uma espiritual. O grego também vai usar outra palavra que usa muito no texto religiosos, evangelho ou outros, de o sopro, que não se vê. E o sopro humano, você sabe, nas tradições religiosas, ou nas tradições antigas, ou nas tradições primitivas, quando fala alguém, ele deu o sopro dele, quer dizer, morreu, não respira mais. Então, esse sopro, pneuma, em grego, que significa o vento, o sopra, é algo de invisível. Vamos ver isso segundo o movimento. Você não está vendo o vento, você vê o movimento do vento. É. Então, o ser humano tem esse sopro, esse espírito que é invisível, que ninguém vê, mas que nós experimentamos como pelas manifestações. Todos nós aqui estamos tendo atos espirituais de alto nível, porque estamos pensando. O pensamento não se vê. Você não sente ele. O nosso pensamento é espiritual. E esse fato que ele é espiritual, então nós fazemos a distinção com o que não é espiritual, que é material. Então, meu espírito não é material. Meu espírito é completamente invisível, ele se manifesta, e justamente interessante, hein? Porque não é porque não é visível, que não é material, que não existe. Porque nós, às vezes, falamos, ok, não estou vendo, não estou tocando, então não existe. Não, não, existe sim. Mesmo se eu não toco, mesmo se eu não vejo, existe sim. Então, a primeira distinção é isso. Meu espírito é algo de espiritual. É justamente o que faz esse espírito humano, o que é essa particularidade humana, essa espiritualidade é, como nós chamamos, a capacidade de conhecer e a capacidade de amar e de ser amado. São coisas que não se tocam. Nós vamos falar numa linguagem muito simples. Ah, meu coração. Oh, minha mente. Quando eu falo de meu coração, minha mente, você fala o coração órgão mesmo? Porque o coração órgão mesmo, não, ele é motor que faz um lugar assim para permitir que o sangue circula. Ele não pensa, não sente, não faz nada, é material. Então, quando nós falamos do coração, o que queremos dizer? Queremos dizer que meu espírito, minha capacidade de amar é sentida. Então, falamos de espiritual. Então, uma distinção muito importante a fazer, que é de, primeiro, destacar o que é o espiritual. O espiritual é
as faculdades particulares que tem o ser que se chama homem, humano. Essas faculdades particulares são a inteligência, ou capacidade de raciocinar e a vontade, quer dizer, capacidade de amar e de ser amado, ou de ser atraído pelas coisas. Quando eu falo isso, às vezes quando eu falo vontade, a pessoa pode dizer vontade, desejo. Não, não é só desejo. Quer dizer, é um desejo, talvez, mas é um desejo que é mais profundo, quer dizer, um desejo ligado à minha natureza enquanto humana. Quer dizer isso? Quer dizer, é o desejo de ter o que me finaliza, o que me realiza enquanto criatura humana. É por isso que eu falo, é só amor que faz isso, o verdadeiro. E Aristóteles vai falar, o ser humano pode amar realmente, Aristóteles, que será completado com Tomás d'Aquino, que duas coisas, amar a Deus e outro ser humano, só, de verdade. Porque são coisas que completa, que realiza plenamente o que é o ser humano. Então, o espiritual humano, duas coisas, para guardar muito rapidamente, minha inteligência e minha vontade, precisando a vontade espiritual, ligado ao que me finaliza como ser humano, como amor. Então, isso é a primeira distinção a fazer, a primeira coisa a fazer. Somos criaturas vivos e vivemos com a nossa alma espiritual. E como criatura humana, temos a particularidade de sermos inteligentes e de sermos pessoas que amam e que são amadas. Isso é o próprio do ser humano. Os animais têm coisas similares, talvez sim, mas um animal não sabe o que, se deve te amar ou não. Ele não sabe isso, não sei, não sabe. Ele vai te amar porque você vai ajudar ele a viver, a ser mais o que ele é, ajudar ele, vai te amar assim. É por isso, por exemplo, você pode comprar um cachorro adulto e comprar um cachorro adulto, ele vai se adaptar a você, você vai aprender ele ele vai iniciar a te amar, ponto. Ele não é determinado, não vai trocar, e pode trocar de dono, sim. O ser humano trocar de dono, precisa que ele se sente realizado plenamente. Não sei se pode mesmo falar assim, que trocar de dono para o ser humano não existe. Então, vimos o que é o espírito. O espírito é o que o ser humano tem como ser humano, de particular. Agora, o que é a sensibilidade? O que é o sensível? No ser humano existe, sim. O sensível no ser humano, nós encontramos ele, ou descobrimos ele de duas maneiras. Somos sentidos. Nós falamos, isso estou sentido. Então, quer dizer, tem um sobre sentimento, algo dentro de mim que me coloca em movimento, um certo movimento. As pessoas falam quando você quando você ama alguém, você vai ficar vermelha para aquele que é branco. Aquele que é pretinho, ele vai suar, tem um pouco de suor, tem um pouco de calor, que vai... Tem um movimento do corpo, porque o corpo está sentido. Você tem sentimentos. Isso é sentimentos. Esses sentimentos interior, que tem um sentido interior, sim. O grego vai falar, tem como um patos. Tem um patos, quer dizer, alguma atitude de alguém, a maneira de agir de alguém, tem em mim uma influência, um impacto. Isso me coloca em movimento. Por exemplo, se você acorda pela manhã e que alguém te fala mal, e que você fica nervoso, nervosa, você está sentido, você é sentida. Não, você não pode me falar assim, dessa maneira. Se você só era material, você não devia sentir isso. Então, tem um sentimento, algo que precisa criar, algo precisa colocar em movimento interior. Provocar sentimentos, o que Aristóteles vai chamar de paixões.
paixões no sentido de pathos, quer dizer movimento dentro de si, e a alegria, e a raiva, a tristeza, o amor, a paixão como paixão mesmo. Tem paixão positivas ou negativas, como nós achamos, como sentidos. E tem outro sentir, que é o sentir exterior, que é o cheiro. Tá cheirando um feijão bom. Hoje a feijoada será muito gostosa. Isso é um cheiro, estou sentindo isso. Tá com muito frio esse momento, eu vou colocar meu casaco. Oh, meu casaco, cadê? Colocando meu casaco, ok, estou sentindo o frio, é um sentido exterior. Tá me queimando, o que é isso? Esse fogo? O calor, ok. Então, tem o sentir exterior e tem um sentir interior. Então, a nossa sensibilidade é basicamente isso. Então, quais são os sentidos? Então, minha sensibilidade se coloca em movimento. E esse sentido faça que então, vou me colocar como um movimento na sua vida. Então, você está vendo que o ser humano é isso. Eu vou terminar com a sensibilidade. O que é sentido, o sentir, não é propriamente do homem, porque também o animal tem. O animal tem raiva, o animal pode ser triste, quer chorar, o animal tem sentimentos de sentir. Você vai sentir que meu mestre está me amando, está me estimando, porque ele cuida de mim, ele é uma pessoa agradável, ele sente isso. É por isso que você pode falar com o cachorro, não faz isso, ei, para. Ele vai parar, porque vai ver que, o sentido meto dentro, não está muito bom. Então, vou fazer o que ele quer, vai obedecer. E você sabe, os cachorros, os animais, que para ele a sensibilidade é o que é próprio a eles, eles sentem muitas coisas da gente, sem que você revela. Se você está triste, cuidado, seu cachorro pode ser triste também. Pode acontecer. Porque vai sentir que você não está bem. Ele sente isso. Seu cavalo, isso é típico para o cavalo, você não pode subir num cavalo se você não está bem. Ele vai sentir, ele vai te colocar no chão. Então, porque ele é sensível e sente isso sem que você fale com ele, olha, meu querido cavalo, estou muito sentido hoje, me perdoa, vou subir, você, não. Ele sente isso antes que você fale com ele. Porque o próprio da vida dele é justamente esse sentir. Então, assim temos o que se chama sensibilidade, quer dizer qualidade do sentir, e espiritualidade, quer dizer qualidade do que é espiritual. Então, espiritualidade e sensibilidade, duas coisas que o ser humano tem. Uma coisa que é própria, uma coisa que é particularmente para o ser humano, é espiritualidade, é espírito. É algo que não é próprio ao ser humano, que é próprio aos animais, que nós chamamos de sensibilidade. Logo, vou dizer, vou falar, se eu vivo mais aqui, quer dizer, do lado mais do sentir, não estou vivendo plenamente do lado do cá, quer dizer, do lado mais de ser espiritual. Não estou dizendo que viver do sentir é mal, não. Não estou dizendo que viver do espírito é o que... Não, o que estou dizendo? Não estou colocando um julgamento de valores ou ético do bem e do mal, não, aqui. Estou dizendo só que tem coisas que são próprias e tem coisas que não são próprias. O próprio do ser humano é o espiritual. E o próprio do animal é o sentir, que tem também no ser humano. Porque o ser humano, todo mundo conhece a definição
que não gosto muito das definições. A definição tradicional, clássica do ser humano é o quê? Animal, ok. Não é só animal, racional, ok. Significa que um animal, sim. Tem coisas animalescas nele, sim. Mas essas coisas têm um pouco mais dentro dele, que é o racional, o espírito humano. E mais o espírito humano. Ok. Então, você entende que, quando eu falo de espiritualidade, não é algo que é ligado a uma religião. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou muito espiritual. Ok. Quando ele fala sou muito espiritual, quer dizer que sou, ao mesmo tempo, eu pratico várias religiões, eu sou muito concentrado quando eu vou rezar. Não é primeiro assim. Então, você vai perguntar, mas padre, então, o que significa a vida espiritual? A ligação com Deus, a ligação com Jesus, a ligação com, não sei, os orixás, essas coisas que são o além. A ligação com o além é uma vida, para o católico, para o cristão, vida divina. Como ser batizados, filhos de Deus, nós temos a vida divina. Não é a vida espiritual. A vida espiritual é verdade. Essa vida divina passa para a vida espiritual. Minha vida com Jesus, minha vida com Deus, é uma vida divina, porque é a própria vida de Deus que quer que eu viva isso. É por isso que o batismo, para aqueles que são cristãos, católicos, o batismo nos faz tornar filhos e filhas de Deus. Então, se somos filhos, você entende? Se eu sou filho de Deus, tem a vida de Deus, que é a vida divina. Se sou filho de meu pai, tem a vida humana de meu pai, de minha mãe, que são humanas. Não tem a vida de um gato. Não, porque meu pai não é gato. Então, você entende que a vida divina, que nós chamamos comumente espiritual, porque vamos à missa, vamos confessar, vamos rezar, tudo isso é uma vida divina, é o próprio da vida da gente como cristão. E isso passa pela vida espiritual humana, nosso raciocínio e nossa vontade. Você entende que é cristão, manifesta plenamente que é inteligente, que é plenamente humano. Que é cristão, manifesta plenamente que ele ama Deus, porque ele tem a vida divina em Deus, a vida divina de Deus, como cristão. Então, você entende, então, quando falamos de espiritualidade, não é bom logo de misturar. E outras pessoas pensam que ser espiritual é respeitar todas as religiões, fazer um pouco de todas e misturar de todas. Então, eu sou muito espiritualizado, é muito espiritual. Quer dizer, tanto assim, não. Ali quer dizer, não sei se você tem a vida divina ou se você tem outra vida, não sei. Não sei. Não é uma mistura de religião que faz alguém espiritual. Somos espiritual do lado humano, o que é muito interessante, porque o espiritual humano, quer dizer, minha inteligência, minha vontade, são portas para descobrir a divindade, para descobrir Deus. Eu não vou descobrir Deus com a sensibilidade. Não, não tem como. Talvez me aproxime, me ajuda, mas não vou viver ali. Eu descubro Deus com minha inteligência e minha vontade. Quer dizer, com as capacidades que eu tenho, as faculdades espirituais que eu tenho. Faculdades, essas qualidades em mim, essas possibilidades em mim que existem em mim, são capital. Então, antes de continuar, alguém tem perguntas? Não. Ok. Oh, todo mundo entende
Compreende um pouco o que eu estou falando ou completamente... É melhor tentar de compreender que de avançar. Ok, acho que, por enquanto, estamos bem. Então, vou continuar. Sabemos o que é espiritual e sabemos o que é o sensível. Então, como funciona esse espiritual e como funciona esse sensível? Ou nossa questão é isso. Quais são as ligações entre os dois? O que quer dizer é bom, o que ajuda mais o outro? Como devemos funcionar com os dois? Assim, o espiritual e o sensível. Bom, estou ainda falando, e vou ainda falar, que não estou aqui falando da questão do bem e do mal, que isso é bom e isso é mal. Não. Estamos como descobrindo o que nós temos, o que somos como criatura. E como criatura espiritual. Temos um espírito e temos uma sensibilidade. Então, aconteça que temos, às vezes, uma sorte de desequilíbrio. Desequilíbrio que aconteça. Por quê? Porque, então, vou exagerar cá e exagerar cá. Quer dizer, vou viver muito do lado sensível e o fenômeno natural se faça, mas vou cultivar o lado sensível muito, mas o outro lado também vai como abaixar. Vai ter como desequilíbrio. E o que é trabalhar com vocês durante esse tempo que vamos partilhar esse momento, 3 sábados, não sei se vai precisar mais, é justamente de evitar esse torto de desequilíbrio. É melhor, como ser humano, eu viver mais do lado da espiritualidade. Porque é o próprio do ser humano. É o próprio do que nós devemos viver, o ser humano. E se o lado sensível toma mais peso, mais importância, justamente isso vai acabando desequilibrar o lado, racional, o lado mais espiritual humano. Padre, desculpe por interromper, mas tem uma pessoa com Uma áudio pergunta aberto se... ainda. Tem uma pessoa com áudio aberto ainda. tem alguém com áudio aberta. Para fechar, então, vou se for fazer isso aqui, possível. fechar esse lado aqui. Ah, tá. Tem uma pergunta de Veridiana, que vamos tomar também. Vou verificar aqui. Aparentemente, todo mundo já fechou o áudio. Todos os microfones são fechados, aparentemente. Bom, vamos tomar a pergunta de Veridiana. Veridiana, pode falar um pouco alto? Sim, padre. Por que Deus permitiu o ser humano ter sentimentos? Você pode falar um pouco alto? Por que Deus permitiu que o ser humano terá, no caso, nós temos sentimentos. Por que Deus permitiu ter sentimentos nos humanos? Por que Deus permitiu? Como Deus permitiu? Não sei, é Deus que sabe, então, porque Ele permitiu. Porque não sou Deus para dizer porque Ele permitiu isso. Certamente tem algo que convém para o ser humano. Sim. Quando Deus fez, Ele fez que era muito bom. Todo mundo lembra daquela frase? Vi que era muito bom. Então, se Ele permitiu, porque era bom. Isso é a resposta um pouco geral assim. Não pude dizer o porquê exatamente Deus permitiu que nós tenhamos sentimentos. Mas os sentimentos, nós sabemos, nos permite de lidar com a parte afetiva. E a parte afetiva nossa é a parte também onde nós somos realizados.
E se olhamos ainda mais do lado antropológico, isso, às vezes, também faz parte do que nós podemos chamar de instinto de conservação, o afeto. Quando eu sinto calor, por exemplo, eu vou fugir do calor, porque o calor pode matar. Se eu sinto frio, vou tentar de me proteger, porque ele pode matar. Então, tem algo ligado, certamente, ao fato que o ser humano precisa ficar vivo, precisa viver eternamente. Então, mas vamos morrer, como isso é a teologia. Então, do lado de Deus, ele fez as coisas perfeitas para que as coisas sejam assim. Agora, os sentimentos, justamente para amar. E você sabe também, os sentimentos nos deixam vulnerável. Não é vulnerabilidade aqui como negativo, não. Vulnerabilidade no sentido que sou atraído ou não para coisas boas. O bem. Se não tenho um sentir, quando o bem se apresenta, pode descobri-lo, mas depois fica sem muito efeito. As paixões, justamente, nos dão o efeito do que estamos vendo, ou do que estamos ou comendo, alguma coisa assim. Sentimos isso. Os sentimentos, o sentir interior, é algo que permite uma vivência de coisas interiores. Se você ama, ok, é bom sentir, ou de ser amado, é bom sentir, faz bem, todo mundo sabe. Se você ama como uma madeira, é complicado. Tudo frio, tudo seco. Você fica, uau, ele é seco assim. Você fala que me ama, te amo. Bom dia. Tudo seco assim, às vezes complicado. Mas o sentir vai fazer que somos vulneráveis. Vamos sentir como... você sabe, a vulnerabilidade significa que você se coloca à disposição do outro ter impacto sobre você, sobre nós. A criança é desconfortável quando nós amamos. Fica como... assim, porque ficamos como... porque isso nos coloca em movimento. Isso nos faz sair de si. Tem uma sorte de êxtase. Quando tem sentimento, porque temos capacidade de estar, de ser sentidos, de partir, a palavra grega, para o pathos. Não sei se conseguiu responder a Veridiana, mas a pergunta é notada e vou ainda pesquisar ela. Tem outras perguntas? Sim. Ok. Pode perguntar. Como equilibrar os sentimentos e o lado espiritual? Como equilibrar os sentimentos e o lado espiritual? Uma pergunta muito boa, quer dizer, é quase o que nós procuramos para entender nessa aula. O equilíbrio se tem a ter, vem primeiro do lado espiritual. É o espiritual que governa o sentimental. Porque se o espiritual não governa o sentimental, então o sentimental é um fluxo. O que chamamos de sentimento, o sentir é um fluxo. Baixa, suba, vai, volta, corre, não corre. É algo que fica sempre em movimento. Paixão é isso. Então, o espiritual vai dar a paixão, o que vai determinar ela. Você sabe todas as dificuldades? Vou tomar um exemplo muito simples para entender melhor. Se eu sair na rua, veja todas as pessoas, todo mundo lindo, todo mundo, estou apaixonado por todo mundo. Ok.
Então, como vou fazer isso para isso não ser terrível? Porque será terrível. Se sou apaixonado por todo mundo, minha inteligência vai de olha. Você será dividido, não sei mesmo como lidar por cada pessoa. E a inteligência vai te ajudar a classificar, vai te ajudar a orientar, a determinar. O espiritual vai fazer isso. É por isso que o espiritual, do lado do sentimento, que é mais afeto, que é mais ligado à vontade, ele vai determinar uma pessoa que você vai gostar ou amar mais. É que você vai decidir, olha, vou casar com ele ou ela. Essa decisão é o quê? É intelectual. A decisão é a inteligência. Por que você não casou com todo mundo que você amou? Porque sua inteligência determinou, decidiu. Assim não fica muito indeterminado. Então vai na rua e faz a bagunça geral. Então, o equilíbrio dos sentimentos ou do sentir interior vem porque minha razão vai como determinar ele, vai ajudar ele. É uma ajuda. A inteligência é equilíbrio? Não. A inteligência é uma faculdade de raciocínio no equilíbrio. Ela ajuda pelo equilíbrio, mas não é só isso. O fato de raciocinar que vai fazer que você encontre o equilíbrio numa coisa. Vou tomar um exemplo ainda sobre a questão de desmanche afetiva amorosa. Se aconteça, não sei, que você teve 2 namorados ou 2 namoradas, ou, não sei, 3, 4, 5. Ok. Como assim você vai iniciar, determinar que é ela, ou ele, ou ele, ou ele, e não que seja os 3 ou 4? Porque você vai raciocinar sobre o assunto. Eu digo, olha, ela é linda, uau, ok. Ela é gentil, ok. Ela é inteligente, ok. A família dela, todos esses raciocínios que eu vou fazer, essas perguntas que eu vou fazer sobre ela, é justamente para permitir que minha escolha seja feita de maneira inteligente. Sartre vai falar que só escolhemos porque somos inteligentes. A escolha é um ato de inteligência. A vontade, ela é atraída. E vamos lá, mas vai precisar que corrigimos. Ainda tem abertura para perguntas? Sim, claro. Essa questão dessa impressão que alguém fez a comparação entre inteligência e vontade, Uhum. como a inteligência sendo lá o cocheiro, né, e a vontade sendo os cavalos da diligência, né? Sim. E aí eu queria, assim, que me parece que as duas são duas coisas boas que a gente tem dentro de si. E não sei se eu estou errado, mas me parece que o equilíbrio está em equilibrar um pouco as duas, não? E eu acho que é isso que o senhor está tentando. Talvez a minha pergunta seja igual à da outra que fez agora, né? Mas como equilibrar essas duas, né? De tal forma que a vontade não governe tudo, e não sei se eu fui claro. Sim, entendo. É bom porque a pergunta vai como explicitar a outra. Então, é bom agora logo fazer a distinção do que eu chamo de vontade. Temos dois. A vontade espiritual, quer dizer, o que me determina do lado afetivo como ser humano, plenamente. E temos vontades que são outras, muitas outras vontades, que não são determinantes. Vontade de comer um hambúrguer, um McDo.
Se tem uma vontade de comer um McDonald's, a mesma vontade que eu tenho quando eu amo alguém. Está vendo que só dessas duas vontades ali, outra é muito ligado ao material, ao comer, o sensível, justamente o que eu chamo de paixão é isso. Uma paixão que é muito sensível. Eu vou precisar que, para espiritualizar minha paixão, que minha inteligência venha no socorro, para isso não ser só algo que me leva. Não sei se Henrique explicitou um pouco isso. Quer dizer, o fato que minha vontade vou sentir coisas, é que minha paixão, ela sou atraído. Vou precisar que minha inteligência ajude nisso. Senão, as duas vontades, quer dizer, vontades espirituais, a vontade espiritual que é propriamente humana. E as vontades que não são propriamente humanas são sensíveis, são paixões, são coisas que são atraídas por outras coisas materiais, o comer. Entendi. Assim, eu acho que o senhor colocou muito bem a questão um pouco mais ligada ao apetite, qualquer que seja ele. Entendi essa parte. Eu só queria que o senhor desse de novo o exemplo que o senhor começou com ele, mas na hora o senhor passou logo para essa parte do apetite. Eu queria só que o senhor repetisse o exemplo que o senhor deu da vontade espiritual. Que o senhor falou, por favor. Ok. A vontade espiritual é uma vontade que é ligada à minha finalidade, quer dizer, meu fim como ser humano. E cada vez que eu vou realizar esse tipo de vontade, isso vai me dar nobreza. Isso me faz bem. Isso me coloca, quer dizer, me faz ser mais humano. E cada vez que eu vou ter vontade que não são espirituais, os que são mais sensíveis, ligados às coisas que são muito sensíveis, isso vai me rebaixar no nível do animal, das coisas que são materiais e sensíveis. Então, a vontade espiritual é uma vontade que é ligada à marca do fabricante. Não sei como dizer, vou explicar um pouco mais. Deixar aqui meu quaderno. A vontade espiritual é a vontade que me ajuda a encontrar, a viver do bem pelo qual eu sou feito, como ser humano, que é também um bem espiritual. Minhas vontades humanas ligadas ao sensível não tem algo que me determina como ser humano do lado espiritual. Então, o próprio da vontade espiritual é que ela vai me ajudar a viver coisas espirituais do lado afetivo. Então, o próprio da vontade espiritual é isso. Então, Deus nos fez para sermos criaturas espirituais. Ok? Então, a vontade minha do lado espiritual vai corresponder plenamente a esse desejo de Deus se eu, como cristão, precisando, vou viver das coisas que me determinam como ser espiritual. Senão, não será o bom uso que eu vou fazer da minha vontade. Então, você entende que as vontades, as outras paixões, as outras coisas que vão nos atrair, que são sensíveis, faz parte de nós, sim. São coisas ligadas à nossa parte animal, sim, mas que não são propriamente ligadas ao que vai nos determinar como seres espirituais. Entendi, perfeitamente. Agora, só para eu vou ousar dizer uma coisa aqui, o senhor me disse se eu estou certo ou errado, porque me parece que, à luz dos exemplos que o senhor deu, porque o que estava me deixando um pouco confuso, é que me parece que tanto inteligência como vontade são potências da alma da gente, né? E agora o senhor classificou muito bem. Eu vejo que
as outras me parece que não são sequer vontade, porque já passam para o lado do apetite, digamos, carnal, sensível e tal. Sim, sim, Não são sim. nem vontade. Agora, beleza, agora está fazendo um grande sentido na minha cabeça, perfeito. Ok. Então, vou arriscar dizer, assim, as coisas que a inteligência aponta, a vontade executa. Então, como fruto da inteligência e do raciocínio e da razão, então, essas sim são objeto da vontade espiritual mesmo, ou não? Exatamente. Exatamente. Porque eles correspondem ao que eu sou como criatura espiritual. O que é próprio a eu como criatura espiritual. E tem coisas que não correspondem plenamente a isso. Vou comer, se por exemplo eu vou me limitar a comer muitas coisas gostosas, muita, que são boas. Sim, do lado sensível. Sim, e que faz bem. Sim, vamos continuar a comer. O que aconteça, vou me envenenar, vou acabar morrer, vou acabar destruir. Isso não corresponde ao que é espiritualizado, que é propriamente humana em mim. O que é propriamente humano em mim não corresponde, porque isso vai como causar a destruição do que é humano propriamente em mim. É por isso que a inteligência, essas vontades, esses outros desejos, a inteligência vai medir eles. Não, essa quantidade é suficiente. Essa outra quantidade é suficiente. Não exagera nisto. Isto é a nossa inteligência que faz esse trabalho. O cachorro, se damos comida ao cachorro, só vai parar quando está saciado. Quer dizer, não tem mais espaço para ele. O ser humano, não. O ser humano vai falar, olha, tá bom, já comi bastante. Porque ele fala assim, porque a inteligência vai determinar. De novo, você não pode comer além disso, tá bom. É complicado quando, justamente, essas vontades, quer dizer, essas coisas sensíveis, essas paixões, tomam muita conta do que nós somos e acabamos sermos como escravizados por isso. A questão do vício, a questão do tudo o que aconteça com o ser humano não sei mais como lidar, a questão de bebida, essas questões, é exatamente isso. Estou repetindo, a questão aqui não é ética, não é de falar do bem e do mal, não. Estamos vendo o que somos e como funcionamos, como devemos funcionar, o que somos, como criaturas, como seres. De primeira, se é bom ou mal. É por isso, é bom beber. Sim. Mas a inteligência vai determinar a quantidade. É bom comer. A inteligência vai determinar a quantidade. O que nós chamamos, vamos adquirir, então, as virtudes. As virtudes, por exemplo, na vida comum, na vida simples, do lado ético, são coisas justamente que, naturalmente, quando vamos adquirir a virtude, naturalmente vão fazer equilíbrio, por exemplo. Naturalmente. Vão permitir que o equilíbrio se faça. É por isso que as virtudes do lado ético chama-se como uma segunda natureza. Eu tenho uma outra segunda natureza. Quer dizer, minha natureza já se organiza sozinha para determinar os limites das coisas. Isso eu estou virtuoso. É o papel, por exemplo, da educação para ajudar. O que em psicologia eles vão colocar daquele super-homem, aquele que todas as regras religiosas, as regras maternal, paternal, todas as regras da sociedade que vão, de vez em quando, nos guardar para não cair no
o Saki fala, o Freud, que dizer as coisas onde nos encontramos todos os bichos, todas as coisas terríveis, a lama da nossa alma. O Freud vai falar o super-homem, o super-ego vai permitir de equilibrar isso. A maneira de outro de falar de Sartre, que diz que a religião é boa nesse sentido, porque ela vai permitir um equilíbrio. É bom ser religioso, ter religião na sociedade, porque as pessoas vão ter virtudes para não fazer muitas besteiras. Antes de chegar a todo lado ali, temos a nossa inteligência, nossa vontade, que ajuda nisso. A inteligência, normalmente, ela determina isso. Então, tem outras perguntas? Eu sei que é um assunto bem, como dizer isso, tem uma fineza, precisa de pensar um pouco bem, melhor, um pouco mais. É importantíssimo para a vida humana, para a nossa vida como homem, como religioso, como professor, como pai de família, tudo isso, mãe de família, tudo isso é muito importante. Frei Patrick. Sim, não. Nessa segunda natureza, Uhum. em relação a essas virtudes, o Uhum. senhor acha que aumentou ou diminuiu em relação ao momento que nós estamos vivendo da crise do coronavírus? Ok. Agora, não sei se terminou a pergunta. Terminei. Ok. Obrigado. Socialmente, nós percebemos um pouco, todos nós, que tem um pouco lugares na nossa vida ou na nossa sociedade onde as coisas vão se exagerar um pouco mais. E tem outro que voltaram a ser equilibradas um pouco mais. Um assunto muito simples, a família. Durante o coronavírus, a família se reencontrou. A família se reconquistou. A família se vê algo que, uau, foi bom que a gente somos uma família. A gente não é só gente que sai, que volta, sai, que volta, sai, que volta. Todo mundo sabe que o perigo, justamente, numa família, é justamente que a nossa sociedade faz que a família vira o lugar, ou a casa, a família vira como um motel. Vai, sai, depois volta a comer, depois sai, vai, sai. Com a pandemia, descobrimos que, uau, somos juntos, que eu preciso do outro, que o outro também está presente, e eu preciso tomar conta dele, não podia comer toda a comida sozinha. Essas pequenas coisas, de um lado, vimos que, de verdade, a pandemia teve uma sorte de algo, pelo menos recordação, recolocou o normal das coisas do lado familiar, do lado do viver juntos. Agora, nesse viver juntos, teve mais dificuldades, porque nós descobrimos que não é tanto fácil, que a sociedade, justamente a nossa natureza se transformou por a maneira que o social funciona. Ela, aquela psiquiatra, ela fala que temos mapas de mente. Esqueci o livro, não sei onde colocou aqui. Que as nossas mentes funcionam são como mapas. Temos um mapa assim da maneira de funcionar desse lugar, as mapas. Outro dia discutiam com os irmãos um assunto assim, justamente sobre a sociedade atual, sobre a maneira de funcionar atual, e será de tentar de entender como vai funcionar a mente de uma criança, de alguém que nasce hoje, e que vai descobrir que a questão do gênero é uma questão que não é mais, quer dizer, que é como resolvida, tá bom, todo mundo pode fazer o clique como quer. A mente dele será muito diferente da nossa, porque o mapa dessa mente é o mapa da sociedade que ele tem hoje.
Então, tem dessa segunda natureza algo que pode ser transformado do lado positivo, do lado também negativo. A sociedade sofre disso. Tem um autor que eu esqueci agora o nome, que falou muito do que se chama as permissões sociais. As permissões sociais são o quê? São coisas que a sociedade permite e que não deve ser, e que vai fazer que o homem, pouco a pouco, transforma a maneira de pensar, de agir, e acaba justamente ter essa natureza. Porque a sociedade permite isso. É assim, então funciona assim mesmo. Então, as pessoas que nascem nessa sociedade encontram isso, entram nisso, é o normal disso. Tem uma psiquiatra também que fez um vídeo muito legal sobre a geração crush. Não sei como se chamou crush, uma geração que o jovem hoje usa muito. E ela justificando, mostrando que não, o crush não são nós, são vocês. Porque você não sabe fazer isso, sabe fazer isso, sabe fazer isso. É a gente aprender a fazer isso, aprender a fazer isso. Então, quer dizer, a sociedade pode mudar a mente, a maneira de funcionar. É por isso que o trabalhar do lado do ser é muito importante. Porque o ser, ele não muda. Não, não, não. Somos homens. Agora, até o final. É por isso que o lado do ser, acho, é um lugar ali onde tem como recuperar, porque o ser vai ter como prototipos. Somos homens. E como seres humanos, funcionamos como seres humanos. Não sei se respondi, Ketna, mas se tem outra pergunta, se não, vamos continuar. Tem uma pergunta, padre. Sim, pode falar. Eu gostaria de saber se a intuição, ela influencia na nossa espiritualidade. Uhum. A intuição não é ligada à espiritualidade. A intuição é ligada à sensibilidade. A intuição é o quê? Entusiasmo. A palavra é linda, porque entusiasmo significa ter Deus por dentro. Deus, você entende? Quer dizer o teu. Algo que te faz dizer, que te faz fazer isto, tem que fazer. As intuições são assim, tem que fazer isso, tem que. Você sente como uma pressão para agir assim. Você é intuito, você sente que é bom fazer isso. Essas intuições não são do lado racional, são coisas ligadas à nossa sensibilidade. Porque quando olhamos bem do lado psicológico, vamos descobrir que a intuição nos é dada quando estamos em perigo, ou em situação limite. Quando nós precisamos sair de uma situação, então nós pensamos, uau, tem a solução, é isso. Quando eu não estou em situação limite, tenho intuições, sim, mas cuidado de usar. É bom verificar ele, colocar ele na peneira da nossa racionalidade, para não fazer besteira. Intuir que algo de ruim vai acontecer. Intuir que... ok. Fala. Essa intuição é sensibilidade ou é espiritualidade? É sensibilidade. É por isso, por exemplo, tocando do lado do acompanhamento espiritual que eu faço, vou dizer às pessoas, olha, cuidado, verifica, seja objetiva com isso. Porque agora, se olharmos do lado teológico da vida divina, vamos ver que essa maneira de intuir coisas que negativas vão acontecer, se eu entro nisso, então eu vou abrir uma brecha para o outro funcionário, o inimigo. Porque ele vai atingir isso. Você sabe, em psiquiatria ou em psicologia, ele fala, aquele que tem uma mente saudável é aquele que pensa coisas positivas. E isso
a vida positiva acompanha aquela pessoa. Eles vão falar isso do lado psicológico, do lado da psiquiatria. Mas do lado espiritual, vou falar que funciona também. Do lado negativo, funciona também. Se eu penso coisas ruins e que vou intuir coisas ruins, e que eu vou ficar nisto, vão acabar acontecendo. Porque do lado espiritual, do lado divino, eu vou abrir uma porta para permitir que o Barba Azul funcione. É por isso que eu vou dizer, olha, estou sentindo que isso vai acontecer. Ok. Objetivamente, ok. Vou olhar objetivamente se deve acontecer ou não. Não? Ok. Tá bom. Eu senti. Mas não vou entrar nisto. Veridiana. Ok, padre, está respondido. Obrigada. Tem uma pessoa que quer falar, é Garcia J7, J7 Primo. Sim, pode falar. Eu já fiz a pergunta já. Ah, ok, tá bom. Obrigada. Tá bom, Veridiana. Padre, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Uma espiritualidade elevada desenvolve uma sensibilidade? Exatamente. Isso mais tarde vamos ver. Mais alguém entra numa sorte de espiritualidade. Quando eu falo de espiritual aqui, do lado da vida divina. Uma pessoa, por exemplo, muito piedosa, que procura, vive, tudo isso, fica mais sensível, mais sentido. Pode acontecer isso. Essa pessoa também pode ser que desenvolve do lado do que não é bom, coisas que vão atrapalhar a vida. É por isso que é muito importante que mais vamos avançar na vida de Deus, na vida com Deus, mas devemos ser muito mais racional. Eu preciso ser mais racional, mas vou avançar na minha vida espiritual, na minha vida de relação com Deus, com os santos, com Jesus, com Maria. Preciso de ser mais racional. Senão, a tentação é muito fácil, a passagem é muito rápida de cair no que não é muito legal. Isso acontece muitas vezes. Procurar sempre a inteligência para não cair numa falsa sensibilidade. Isso. É sempre procurar o objetivo. A inteligência vai nos ajudar a ver as coisas objetivas. As coisas que estão ali e que isso não é. Isso sou eu que estou pensando. Você sabe, a questão por trás é que se eu vivo muito do sentir meu, finalmente o que aconteça na vida divina com Deus, é eu que vou determinar a existência de Deus. Vou iniciar a dizer que eu estou sentindo Deus, então não existe. Estou sentindo, agora existe. O perigo é isso. O sentimento, é bom que existe o sentimento, mas ele não deve ser a coisa que vai como colonizar toda a minha vida, colonizar tudo o que eu sou. Senão, eu vou iniciar a dizer que Deus é o que estou sentindo. Estou sentindo aqui, estou rezando, ok. Como você sente que está rezando, tá bom. E se você não sente que está rezando, você está rezando mesmo ou não? Então a pergunta fica ali bizarra. É muito bizarro. Não estou sentindo nada, padre, então não vou rezar. Ok. Não, acho que não, tem que rezar justamente. Porque no sentimento nosso que determina a existência de Deus ou a existência das coisas, não. Deus é Deus porque ele é Deus, ele é objetivo, além do sentir ou não sentir. Obrigado, padre. Ok. Tem outras perguntas? O tempo, gente, já passou. Acho que vamos colocar
o mês todo dessa aula. Padre, eu tenho uma pergunta. Eu tô perguntadeira hoje. Aparecida, pode perguntar. Vai. Pode falar, Aparecida. Tem perguntas, Aparecida? Fala. Padre, não, eu não. A pergunta que eu fiz foi lá do início, para diferenciar, que eu não entendi muito a diferença de alma e espírito, mas já perdeu tanto, a gente já aprofundou tanto, aí depois eu pesquiso. Viu? Não, pode só falar rápido. A alma é o que é o princípio de vida. O espiritual, o espírito é já a vida. Quer dizer, a alma é antes disso. A vida espiritual é uma maneira de viver. A alma é o que proporciona viver. É por isso que quando vamos morrer, a alma que sai. Então, também o espírito não tem, mas a alma nossa parou. Você sabe, Aristóteles vai falar que a alma é imortal, justamente por isso. A alma sai do corpo. Nós, como cristãos, vamos dizer, ela vai no inferno ou vai no paraíso. Mas ela não morre. E o espírito? O espírito, minha inteligência, se ela é viva, então, quando não tem mais alma, então também o espírito não tem. Então, o que nós chamamos de espírito como cristão é a alma, gente. Como cristão, quando eu falo, meu espírito está ligado com Deus, o quê? Quer dizer, minha vida como cristão, minha vida cristã é ligada com Deus. Minha alma cristã. E depois, meu espírito, todo ser humano tem espírito. O fato de ser humano, somos espirituais. O fato de ser humano, temos alma. O animal também tem um espírito, não é isso? Não, o animal é tem a alma. A alma. Isso. Não tem espírito. Isso. É que eu confundi. Obrigada, padre. Tá. Também a planta tem a alma, mas não tem espírito. Porque são vivos. Certo. Obrigada. Patrick, eu tenho uma dúvida também aqui. O senhor disse que o que vai no céu é a alma. Se o senhor disse que o animal tem alma, a alma do animal também vai para o céu? Como é que negócio é esse? Porque a alma dele não é determinada por isso. Ele tem uma alma animal. Nós temos a alma espiritual. Então é necessário para que a alma tenha essa definição de ir ao céu ou ao inferno, que ela também tenha o espírito por trás. Sim. A alma é espiritual. Temos três sortes de alma, que a alma é princípio de vida. Tudo que vive tem uma alma. As plantas também têm alma. Que? As plantas também têm alma. As plantas também têm alma, mas não tem o espírito. São plantas, a alma vegetativa, a alma animal ou sensitiva, e a alma espiritual, e a alma humana. Então, os três... A alma humana que vai no céu ou no inferno. Os três pilares da filosofia do vivente de Aristóteles, então, se definem como a alma sensível, a alma vegetativa e a alma espiritual. Isso, dentro de Anima do Aristóteles, o livro que se chama da alma, ele faz a distinção de três níveis de vida. Entendi. Tá certo, Patrick. Obrigado. Outras pessoas vão chamar isso de outros nomes, certamente. Outros pensadores. Mas ele determina esses três níveis de vida para fazer a distinção entre o viver animal, o viver sensível e o viver humano. Que de verdade, concretamente, é o que estamos observando. O Aristóteles teve aquela força de voltar na experiência. A experiência concreta é o que estamos vivendo. Patrick, eu estava aqui discutindo com Luciana. Aquela situação de uma pessoa que é ruim ou invejosa, que chega num ambiente e as plantas murcham, e é justamente a sensibilidade, a alma da planta
sentindo como é que é a energia. Explica bem isso aí, que é meio confuso essa parte. Quando a planta murcha e fica seca por causa da presença de alguém. Sim, tudo isso é ligado ao que nós chamamos de sensível, sensitivo, sentir. O sentir, temos na vida muitas energias, sabe? O que chamamos de energias boas, energias ruins, e tudo isso funciona assim. Quer dizer, se você vai num shopping, ali dentro tem misericórdia. É Na muito, infinidade. é cheio de energia, cheio de coisas boas, cheio de coisas ruins, tudo se mistura. A vida é isso. Nós temos como radiar alguma coisa, isso é energia. Então, essa radiação que chama de energia, que outras chamam de energia, se pode fazer que eu não sinto, sentindo isso, então a planta A planta também, então, tem esse hemisfério, então ela também esboça fisicamente murcha, seca. de partir. Então, você partir, seca. E é complicado, porque eu vou dizer assim, se eu olhar isso do lado teológico, do lado da teologia espiritual, que dizer questão de libertação e tudo isso, vou dizer que justamente a pessoa ali carrega energia negativa, e que essa energia negativa pode influenciar outras coisas. Nas coisas em volta, né? É por isso que, às vezes, as pessoas, sentem outra pessoa, que outra pessoa não está muito bem. Você sente alguma coisa agora bizarro, mas isso não tem como negar. Não aconteça que você sente que o outro não está bem. E tudo isso está ligado à sensibilidade, só exclusivamente. Exatamente. E justamente, então, e você imagina, gente, que se um ser humano vive nesse nível, ele vai morrer logo, é rápido. É complicadíssimo. Outra dúvida rapidinho, Patrick. Por que objetos, por exemplo, uma coisa de valor que você tenha pode quebrar, objetos inanimados, né? Sem, de certo espírito, coisas não vivas, podem quebrar também ou você perder por causa de inveja, ou por causa dessa energia negativa. Então, seria a influência mesmo energética dessa situação? Não quer dizer que a pessoa, quando fazemos isso, o inimigo ele vai funcionar por causa disso. Damos a ele possibilidade de. Como você explica que uma pedra vai se quebrar porque você está pensando? Não, é que sim. O fato de pensar, permitir isso, o inimigo funciona. Entendi. Então não é mais o objeto em si que está servindo como uma absorção, e sim de fora um instrumento de fora para dentro, então, no caso. Isso. É que nós permitimos uma certa existência de coisas que prejudicam. E como eu permito isso? São possibilidades. Isso faz que as coisas aconteçam porque tem alguém que vai ajudar nisso. O outro espiritual, o Barba Azul. Entendi. Obrigado. Eu tento sempre fazer aquela coisa, um pouco de brincar, que é bom que nós pensamos muito positivos, tentamos de ganhar a Mega Sena. Somos 16. Então, vamos mentalizar de ganhar a Mega Sena. Vamos ver se dá certo, se vai ganharmos. Já fiz várias vezes, nunca funcionou. Mas se você pensa que coisas ruins vão acontecer, que somos muito cuidado porque aconteça. Por que isso? Significa que tem uma pessoa esperando, só que permite ali. É como Deus, que quer o bem para nós, não funciona como objeto, não sei, ele não funciona assim. Então, logo, pode positivar coisas tanto assim, tanto assim, e Deus quer respeitar sua liberdade, vai respeitar seu trabalho, vai te ajudar para conquistar, e tudo isso vai te ajudar, sim? E faz de tudo. Padre, tem a situação também no qual uma determinada situação acontece aleatoriamente
E por a gente estar com essa sensibilidade desordenada, né, a gente acaba atribuindo ao inimigo, ao Barba Azul, como o senhor está se referindo, e aí isso dá mais poder porque a gente acha que ele tem poder nas coisas materiais, não é? Exatamente, exatamente. Se chama do lado da psiquiatria, do lado da psicologia, a encantação. Quer dizer isso? Alguém vai falar de uma coisa ruim, tanto fala tanta coisa ruim, fala tanto disso sem parar mais, que o que aconteça, aí isso tem mais poder. Isso tem mais como... Porque você dá mais valor. Quando nós chamamos, como se chama? A fama, uma estrela de cinema, um autor famoso, o que aconteça com ele é que as pessoas só vão dar muito valor a eles. E depois disso, a pessoa fica assim, em cima de todo mundo. Se você tira os seus valores que você dá a ele, serve a quê? Nada. Do lado do mal, funciona. Funciona. Se eu dou valor a tantas coisas ruins que vão acontecer, ou estou encantando aquela coisa, e isso pode ter um peso particular. Porque o inimigo, ele fica lá, perto, e vai agir. Justamente, odiar alguém. Você já vai odiar alguém. Isso te destrói. Você acha que vai destruir o outro, talvez, mas isso te destrói. É isso. O mal fala, é o livro de Tobias, porque ele que tem a Bíblia. O livro de Tobias fala que o mal se destrói por si mesmo. O bem para o mal. O bem que para o mal. Isso do lado da psiquiatria, do lado da psicológica, da psicanálise se verifica. Os famosos são famosos porque nós permitimos que eles são famosos. E aqueles que não são famosos porque isso não acontece que permitimos. O fenômeno agora das redes sociais, então tem 20 mil seguidores, ele vira famoso. Por quê? Porque cada seguidor vai permitir a ele isso. Se cada seguidor tira, acabou. O Aristóteles fala que a honra é algo de fútil. Porque ela passa. Porque ela depende dos outros. E isso, olha isso do lado espiritual, do lado da psicanálise. Se eu vou dar coisas, valor ruins a algo, eu vou incentivar isso, então vai ter mais poder também. E tem um poder particular sobre isso. Gente, você está vendo que tem muitas coisas a dizer, muitas coisas a falar. E eu só hoje olhei o que o mapa espiritualidade, já entramos mesmo no todo o que é assunto, para ver, aqui a pergunta sai de maneira natural, é normal, é bom. Então, vamos... vai ter uma pergunta 2. Vou responder essas 2 perguntas, depois vamos parar. O pecado seria o excesso? Ok, o pecado do lado da vida divina? Excesso ou não, o pecado é uma negação da vontade de Deus. Justamente uma negação do que me faz plenamente ser filho de Deus. Porque a vontade de Deus é isso. A vontade de Deus é o desejo mais profundo que Deus tem sobre mim, que é de ir no céu, de viver no céu, de ser santo. E o pecado é o quê? Quando isso não aconteça, ou quando eu faço coisas que não permitem isso acontecer. Isso é o pecado. Não é excesso no sentido que você fez algo de muito grave, ou de... Não. É excesso no sentido que no agir você foi no lado contrário do que você devia ir. É isso nesse sentido. Outra pergunta, espero que eu respondi, se não vamos guardar a pergunta, pode mais tarde falar ainda. A oração em línguas, misericórdia. Pela renovação, aumenta a sensibilidade, por quê?
A oração em línguas, não sei se aumenta a sensibilidade ou não. Isso não sei. O que eu sei é que a oração em línguas, e não só a oração em línguas, certas atitudes de oração vão permitir que eu me sinto, que sou sentido do lado interior, que eu cultivo algo do lado interior. Por que isso? Então, a pergunta é por quê? Porque essa abre a sensibilidade. Porque vamos proporcionar a tentar de colocar Deus cá. Deus não é tanto cá. A questão a questão da oração, a questão de tudo isso é que eu não sou eu que determina a maneira de Deus funcionar. Isso é princípio como cristão. O ser humano não determina a maneira que Deus funciona. O que acontece na oração é que nós achamos isso. Acho que vou pedir aos irmãos, outro dia na mesa teve uma leitura do Papa Francisco que escreveu assim, da catequese dele. Você sabe como ele fala de maneira muito simples? Ele diz, olha, a oração não transforma Deus. A oração transforma a gente. Vocês entenderam? A oração não transforma Deus. A oração transforma nós, nossas atitudes diante de Deus. Então, o perigo com a sensibilidade é exatamente isso, que nós achamos que nós vamos fazer a cabeça de Deus para isso acontecer. Opa, não é tanto assim. Ninguém faz a cabeça de Deus, ninguém proporciona a Deus a mudar, não sei o quê. A vontade de Deus é que nós um dia partiremos a vida dele. É por isso, todas as outras coisas que vão tentar nos ajudar a funcionar é para que isso aconteça. É para que isso aconteça. É por isso que, às vezes, coisas ruins podem acontecer, mesmo na nossa vida, para que isso aconteça. Misericórdia. Como fala, Deus escreva reto com caminhos curvas. Porque ele é reto, porque a intenção dele não muda sobre a gente. A intenção dele é a intenção divina. A intenção boa, a intenção de bondade, de felicidade. Isso não muda. Então, ele vai usar, a vezes, todos os acontecimentos na nossa vida para isso dar certo. Então, quando eu uso minha vontade que não funciona segundo isso, então o que eu faço justamente é o pecado, e eu caio fazendo o que não corresponda o que Deus quer por mim, o que Deus determinou por mim. As pessoas vão falar, então tem predestinação? Sim, Deus predestinou que somos filhos deles, que vamos viver com eles. Nesse sentido, sim. A predestinação corresponda ao desejo profundo de Deus sobre mim. Não corresponda à minha vida de todos os dias e tudo que eu faço para que isso acontecer, não. É por isso que essa vida muda, pode mudar, pode cair, seguir e vamos continuar. Então, a sensibilidade, rezar em língua, justamente para nos tornar sensível mais isso. E ainda a igreja vai falar, quando a pessoa reza em língua, é bom explicar, porque é uma língua que todo mundo entende. Eu nunca vi alguém traduzir essas coisas. Não estou falando que é ruim, mas o que me pergunto é isso, que nunca vi alguém traduzir a oração em língua. E as pessoas rezam em língua, outra pessoa acaba caindo, acaba espumando, acaba se manifestando. E as pessoas dizem, uau, a oração é forte. Será? Não sei. Porque a força, o que determina a força da oração não sou eu, é Deus. É impressionante a nossa vida divina. É algo que é muito impressionante.
não vou medir. Todos nós fazemos isso. Vamos iniciar a medir a nossa oração. Não rezou bastante. Eu rezei, mas não funcionou porque não rezou assim. Porque não fiz isso. Porque tá. Aí ainda estou controlando tudo. Controla não. É Deus que determina as coisas. Deus que controla. Eu sou instrumento, vou rezar o que estou colocando a Deus, e Deus sabe o que ele faz com o que eu falo. Porque ele é pai, sabe melhor. Bom, isso é já a teologia, a teologia espiritual. Não é mais a questão só da sensibilidade e espiritualidade. Ok. Estamos a 11h37, então vamos hoje parar aqui. A semana que vem vamos continuar, então, a ver o que eu vou fazer a semana que vem. Vamos ver os sintomas, o que vai nos mostrar que nossa sensibilidade ficou aguçada. Os sintomas disso. Vamos ver como essa sensibilidade fica, como você cultivar isso. Isso vem de onde é que eu fico muito sensível ou não. Vamos procurar ver isso. Vamos procurar ver de como eu vou tentar, evitando que não vivo só nesse nível de sensibilidade, que eu de verdade voltar a viver de maneira espiritual. Minha vida é espiritual. E a pandemia nos ajudou muito nisso, porque não teve mais missa, que ir na missa, não teve mais como praticar na igreja. Vocês deixaram de ser espirituais? Acho que não. Justamente. Porque a pandemia mostra que não. Vamos um pouco tocar do que é principalmente espiritual. Justamente. E não só ficar no que eu sinto, na prática que eu faço. A prática é muito importante, mas ela não determina o que é espiritual. Então, vamos ver isso, várias coisas assim, para continuar nosso assunto sobre a sensibilidade e a espiritualidade. Então, vamos ver os sintomas, como se manifestam. Vamos ver o que é exatamente ser uma pessoa muito sensível. A origem disso, qual atividade me deixa mais sensível ou não? Ou só assim, de maneira natural? E qual discernimento que eu devo ter diante da minha sensibilidade? Como vou determinar, olha, isso pode me ajudar, isso não. Acho que, o que vou fazer com isso? Como alguém fala, tudo é ruim mesmo, ou tudo não é ruim? E, ultimamente, vamos fazer algo de muito prático, de ver como nos ajudarmos quando caímos numa sorte de sensibilidade, as coisas que ficam difícil, que eu não sei mais como lidar. Como eu vou tentar de sair de uma situação que pode ser complicada. Padre, Sim. uma última pergunta. A aula ficou gravada? Ela é gravada. Ela vai tá bom. ser colocada no YouTube. Acho Ok, que minha irmã vai colocar no YouTube. tá bom. Obrigado. Então, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, para a participação. Obrigado também pelas perguntas, porque, como eu falei com você, é um assunto que é delicado, um assunto que precisamos ainda pesquisar, e quer dizer, todos vocês participam nessa pesquisa. Né? Nesse momento, para mim, isso faz parte dessa pesquisa. Depois disso, vamos tentar escrever, de fazer alguma coisa para, pelo menos, formalizar isso, para ajudar mais que precisam. Então, desejo... Padre? Sim. Ah, tá. Eu queria tentar, eu escutei, eu fiz só para escutar, né, e tentar dar tempo, como eu comentei aí. Mas, assim, eu não sei se dá tempo o senhor me responder isso, diante de tudo que eu escutei. Para mim, é tudo muito confuso. Acredito que preciso de mais tempo para entender. Sim, claro. Sei. Assim, só o que ficou na minha cabeça é porque, quando o meu pai faleceu, teve duas coisas que aconteceram na minha vida que eu senti na hora, e eu não estava nem pensando nisso, não foi nem dizer que eu estava com isso na cabeça.
Uhum. Foi quando o meu pai faleceu, que eu estava aí em Salvador e ele estava em Itabuna. Eu estava dormindo e vi a cena toda de um hospital, de enfermeira e tudo, e falando, isso no sono, eu achando que eu estava acordada, falando que os batimentos cardíacos dele estavam parando e que não estava conseguindo reanimar ele. Aí, tempo depois, eu assustei. No que eu assustei, o telefone tocou. E eu ainda saí no sono e falei, não, tia, deixa que é para mim. De uma forma bem natural. Eu escutando as enfermeiras falar, não, não, ele faleceu. Aí, quando eu atendi o telefone que minha irmã falou que ele faleceu, aí foi como se a ficha tivesse caído. Eu entrei no desespero, né? No choro. E realmente ele faleceu. E o Uhum. meu ex-marido, quando teve o acidente de moto, também foi a mesma coisa, exatamente no horário que eu estava dormindo e eu subi para procurar ele no bairro. E aqui todo mundo dizendo, não, ele foi levar um colega. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa, eu sei que aconteceu. Aí o que eu pergunto, nessa situação aí, Uhum. eu pensaria o quê? Eu sei, eu já entendi que é o sentimento. Mas como é que eu soube isso se eu não estava nem pensando? O que é que justifica isso, então? Isso é bom ou ruim? O que É isso. justifica isso que são pessoas que você ama, que você amava. E isso não guarda afetivamente ligado. E quando eu sou sensível muito, eu sinto essas coisas. É natural. Como dizer isso? A afetividade é um tubo. Estou materializando as coisas, espero que todo mundo entende. A afetividade, quando você ama alguém ou você tem sentimento por alguém, você cria um tubo. E nesse tubo passa várias coisas. De lado de cá para cá, e tem esse intercâmbio dentro do tubo. Isso acontece. É por isso que alguém pode amar alguém que está lá no outro lado do mundo, graças a Deus. E quando esses sentimentos são reais, então você sente concretamente como você sentiu, de ver que seu pai morreu, tá? De ver que... A questão sempre agora será como você lida com isso. Você fala, entrou no desespero. Ok, bom, uma maneira de lidar particular. Como nós ligamos com isso? E a questão a trabalhar para cada pessoa, quando tem uma certa acompanhamento, é isso. É como a pessoa lida com isso. Então, não posso dizer que isso é mal, né? Que teve um tempo que eu ficava pedindo a Deus para tirar isso de dentro de mim. Então, tá. Pensei até, já me disseram até que isso não era bom. A questão, eu falo aqui, a questão aqui não é um julgamento de valor, de falar que é bom ou mal. Não. A questão é que é algo que existe e como lido com isso, com esse algo que existe. A pergunta é isso. A maneira de lidar que vai determinar como você vai viver isso, como você vai sentir, como seu estado é a maneira de viver. A existência disso é posso falar ou trabalhar para evitar que você fica tanto, né, que cria esse tubo, isso alguém pode trabalhar isso. Para evitar que você sente antes, por exemplo, isso pode trabalhar. É por isso que, quando eu falo como eu vou lidar com isso, o inimigo usa isso. O que não é mal, o que não é bom, o inimigo usa, porque é aberto. Você entende um pouco? Eu entendi, mas isso não tem nada a ver com mediunidade, não, né? Pelo amor de Deus. O nome da sensibilidade exagerada, em outro contexto, ele chama de mediumidade. Tá certo. Tá bom, vamos para frente. Obrigada, padre. Ok. A consciência é independente do cérebro. A consciência, sim, ela é independente do cérebro. O cérebro é a materialidade. É material o cérebro. O cérebro não pensa. É material. O cérebro é
a massa, não sei como se chama, a pasta que se encontra dentro, que é branco. É isso o cérebro. Agora, o cérebro ajuda para que o espiritual se faça. Tem uma certa conexão, uma certa coisa que se faz, o que nós chamamos de racionalidade espiritual. O cérebro, como cérebro, é uma massa mistura, não sei o que é feito no nosso cérebro, não sei, a materialidade, exatamente, aquela coisa mole. Vamos continuar, então, a semana que vem, e estou vendo que a discussão está bem engajada. Obrigado pela participação de cada um de vocês, que Deus abençoe, e até a semana que vem.